Professor, boa noite. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui na presença do senhor. Queria que você se apresentasse, primeiramente, ao nosso público. Eu sou o professor Francisco Bahia, professor aqui da Estácio, Jatiuca, professor dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, também Pedagogia, e sou focal ENAD. Sou administrador de formação e sou da Viçosa. Gosto muito sempre de ressaltar que não existe um alagoano nem um viçosense que ame mais Alagoas e a Viçosa do que eu. Pode ter igual. E esse grau de pertencimento é muito importante hoje no mundo empresarial no qual nós vivemos. O currículo dele fala por si, é um grande professor. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema principal. Nosso projeto é sobre negociação empresarial. Então, o professor vai dissertar um pouquinho aqui sobre alguns temas. E vamos lá, professor. Na sua opinião, quais são os principais erros e aqueles mais comuns que os empreendedores cometem numa negociação empresarial? Não saber até onde ele pode chegar, onde ele pode realmente dar aquele desconto, onde ele pode ver a grande oportunidade. Claro que quando você vai vender, você vai negociar, você quer atingir o objetivo final, que é a venda. Mas, se não conseguiu, isso daí nada impede de você pensar no futuro. Então é muito importante você ter algo em mente e saber qual o seu limite. Perfeito. Seguindo aí a mesma linha, a gente queria saber também quais são as técnicas ou as estratégias ali principais para que a gente tenha uma vantagem, um sucesso ali naquela negociação para ambas as partes. Primeiro, conhecer o produto ou serviço. Falar do seu produto com convicção, falar do seu produto, do seu serviço, esquecer a concorrência. Deixa a concorrência de lado. Então, se eu tenho conhecimento do meu produto, do meu serviço, com certeza já é 70% do caminho voltado para a questão da execução daquela negociação. O objetivo principal, qual seria? Atender às necessidades dos clientes ou satisfazer as necessidades desses clientes. Então, identificar o que é que esse cliente precisa, o que é que esse cliente deseja. E aí é onde você consegue abrir as portas e deixar cada vez mais a sua marca fidelizada. Seguindo essa linha, a gente sabe que comunicação é muito importante numa negociação. Então, como é que uma comunicação eficaz ela age no âmbito dessa negociação? Fala uma linguagem clara, direta, objetiva, olhar nos olhos, que é muito importante. Também saber ouvir, porque muitas das vezes a gente fala e não deixa o outro lado. E também outra coisa importante, chamar pelo nome. Porque nós gostamos, quando a gente chega em algum estabelecimento, quando alguém chama pelo seu nome. Então, isso é muito importante, olhar sempre nos olhos, mostrar confiança, mostrar que realmente tem um conhecimento. Então, professor, se houver um ponto de tensão ali, durante a negociação, como é que o empreendedor deve agir? Tomar água, tomar um café, pensar, refletir e verificar se aquela negociação realmente é boa. Se não for, tem que parar naquele momento. Claro que a gente sempre, quando vai negociar, a gente quer ganhar. Mas lembrando que uma relação tem que ser ganha-ganha. Ganha o empresário e ganha o cliente. Então, nesse momento, dá uma relaxada, dá uma pausa para você realmente pensar o que pode apresentar de uma nova proposta. Desse ponto de tensão, ter uma alternativa jurídica. Vale a pena buscar essa alternativa e se romper com a relação comercial, ou melhor, manter a relação e deixar para que o futuro possa se avaliar novas possibilidades. Usar sempre o bom senso. Pensar que essa relação ela não pode ser quebrada. Que essa negociação, de repente, não deu certo, mas tem que pensar no futuro. Nunca fechar portas, e sim deixar as portas sempre abertas. Então, ressalto o bom senso e, mais uma vez, caso aquilo não seja uma relação boa para a empresa, naquele momento, para aquela relação, juridicamente, se for o último caso. É comum se buscar mediação ou conciliação com pessoas conhecidas ou próximas, ou empresas até que possam fazer isso, mesmo sendo extrajudicial. É comum isso acontecer? Em alguns casos, sim. Mas a gente verifica, vamos pegar aqui Alagoas, quando todo mundo é conhecido, então as pessoas preferem entre eles mesmo, quem está negociando, a empresa com o cliente, e ali tomar uma decisão. Se for necessário, chamar outra pessoa que seja neutra, para que aí possa realmente contribuir, não decidir, mas contribuir para que ali chegue a uma conclusão boa para ambas as partes. Tá. No caso da estratégia, é conveniente que se bole estratégias para aquele momento de negociação? Sempre é importante você ir com algumas estratégias no bolso, na manga, porque você não pode entrar ali verde. O que é que eu posso fazer? Eu vou dar um exemplo.
E uma vez eu vendi dois garrotes. E o rapaz me disse, se fosse para pagar com 30 dias, ele me pagaria X. Se ele me pagasse à vista, ele me tiraria 5%. Como eu precisava daquele dinheiro para comprar outro negócio que eu ia ter um desconto de 10%, então naquele momento foi mais viável eu conceder o desconto de 5%, porque eu ganhei o desconto de 10%. Muitas vezes a gente coloca que a empatia é importantíssimo na negociação, mas isso é pouco visto quando se tem uma negociação perde-ganha. Qual é a sua opinião com relação a essas estratégias perde-ganha ou ganha-ganha? Eu só vejo uma alternativa, tem que ser uma relação boa para ambos os casos. Porque muitas das vezes a gente acha que está perdendo ou que o cliente está ganhando, eu consegui um desconto, né? E alguém diz assim, se esse desconto fosse menor, eu compraria do mesmo jeito. Mas a gente tem que pensar, não que uma compra seja única, a gente tem que pensar em várias compras. Fidelizar a questão desse cliente. Não adianta o cliente que compra uma vez e some, mas aquele cliente que sempre está comprando. E eu vi uma pesquisa da American Express que diz que aquele cliente que é fiel à marca, ele sempre está comprando cada vez mais. Então, a fidelização é importante. E sobre a legislação contratual, qual a sua opinião da atual legislação? Ela cobre, de fato, tudo que é preciso dentro de uma negociação que não teve um consenso entre as partes? Eu acredito que ela precisa ser melhorada, com relação até à questão do próprio contrato, que muitas das vezes nós não temos o hábito de ler contrato, de ler aquelas cláusulas. E quem vai negociar também não sabe. Eu fiz uma pesquisa, vocês terem uma ideia, com relação ao Código de Direito do Consumidor, isso não só em Alagoas, mas em 12 estados que eu já passei, e sempre perguntar nas empresas, você já leu o Código do Consumidor? Ninguém leu. Tem lá o código, mas ninguém sabe que é um vício de fabricação, não sabe os direitos, não sabe os deveres. Por exemplo, você ganhou um presente, a loja é obrigada a trocar o presente? Não, ela não é obrigada. Ela pode trocar pela questão de visualizar, mas na frente uma venda futura. Contrato ainda é a melhor alternativa de se colocar tudo, porque muitas vezes um contrato com 10, 20, 30 páginas praticamente não se lê. O contrato é uma alternativa, resta dúvida, mas tem que ser de uma forma bem clara, direta e objetiva. Não adianta você colocar um contrato com 20 páginas, as pessoas não vão ler. Se você colocar ele com 5 páginas, ele sendo direto e objetivo, vai facilitar ainda mais. E a gente sabe que um cliente bem atendido, ele fala para 4. Um cliente mal atendido, ele fala para 10. Quando eu digo bem atendido, quando ele viu que um contrato, ele verificou que aquele contrato não tinha nada a ver, aquele contrato só beneficiava um lado, ele jamais vai querer negociar novamente com aquela empresa. Perfeito. Professor, obrigado, viu? Foi um prazer. Nada, Thomas Horta, sucesso para vocês e tenho a certeza que vocês são os profissionais que Alagoas, o Nordeste do Brasil precisa e merece.